grande. Aplaude ao Senhor. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. Capítulo 24. Aleluia. Tem algum crente aí que pode dar um aleluia? Algum crente que fale glória a Deus? Em 2 minutos eu vou pedir para você ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Mas antes eu queria pedir uma gentileza para você. Não deveria acontecer em nenhum momento do culto, mas a partir de agora eu vou pregar a palavra. E eu quero que a movimentação aqui na igreja diminua. Não é hora de você ir tomar água, não é hora de você ir no banheiro, é hora de você concentrar na palavra de Deus. Durante todo o culto deveria ser assim. Às vezes você vai no cinema e você só sai do cinema se você estiver com dor de barriga. É ou não é? Você fica lá. Eu às vezes vou para o cinema, não gosto muito, obrigado, Firmino. E eu estou lá, coluna doendo, filme 3 horas, e a gente está lá. Mas parece que durante a palavra existe um incômodo, né? A pessoa tem que sair. Pode ser que quando você levante para sair, é porque a palavra está mexendo tanto, você não está suportando, não está querendo ser tratado. Já pensou? Então, em nome de Jesus, eu vou ler a palavra e eu queria pedir para que você pudesse, a partir de hoje, inclusive ajudar quem você vê que está incomodado do seu lado. Depois você conversa com a pessoa, faz uma oração por ela, para que não se disperse na hora que a palavra de Deus está sendo pregada aqui nesse lugar. Amém ou não, irmãos? Faz algum sentido o que eu estou falando, sim ou não? Vamos ficar de pé então para a reverência da palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do verso 2 e depois nós vamos caminhar para o verso 18. Será uma leitura de vários e vários versículos. 2 Samuel, capítulo 24. Você encontrou? Diz amém. Se não encontrou, diz misericórdia. 1 Samuel, 2 Samuel, se você chegou em Reis, você já passou. Versículo 2 de 2 Samuel, capítulo 24. Então, o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre aos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Versículo 10. Depois de contar o povo, Davi sentiu arrependimento. Está escrito aí? É outra palavra? O que ele sentiu? Diferente de arrependimento, né? Depois de contar o povo, ele sentiu remorso. E disse o Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande... Aí vai lá para o versículo 18. Naquele mesmo dia, Gade, o profeta, foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor.
Quando Araúna viu o rei e seus soldados, vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse: por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: ó meu senhor e rei, pode ficar com o que desejar oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Aí o versículo 24, eu vou convidar você para ler 24, 25 comigo aqui na tela. Coloca para mim, por gentileza. 24, 24. Está aí? Deu ruim? 2 Samuel 24, 24. Está sem retorno aí, né? Mas o rei respondeu a Araúna. Vamos comigo, vamos lá. Não. E 25 também. Davi e ofereceu holocaustos e sacrifício de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Terminou a praga que destruía Israel. Coloque a Bíblia sobre a cadeira, se você puder, a mão no seu coração, num ato profético de que você está pedindo a Deus para que o seu coração seja um terreno produtivo para a palavra dele nessa noite. Pai, nós estamos aqui. O Senhor está aqui. Meu coração e o coração dos meus irmãos é o terreno. Tua palavra é a semente. Eu estou disposto. Meus irmãos estão dispostos. Então fala conosco de uma maneira poderosa nessa noite. Que a palavra lançada como semente produza 30, 60 e até 100 por um, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. E se você crer, você diz amém. Pode sentar, meu irmão. Preste bastante atenção no que eu tenho para te falar hoje. Ninguém que se relaciona com Deus pode esquecer algumas coisas. Ninguém que se relaciona com Deus pode esquecer. Deus é amor. Vou falar de novo. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus acolhe, mas também confronta. Deus abraça, mas também Ele molda o barro com as suas mãos. Nós somos preciosos para Deus, como o ouro de Ofir, raríssimo. E por isso Deus também refina o ouro, para tirar as impurezas e fazer dele mais precioso ainda. Deus é soberano, a vontade dele está revelada na sua palavra. A vontade de Deus está aqui, para você, para você, para você. Qual é a vontade de Deus? Está aqui. Está aqui, ó. A vontade de Deus está na sua palavra. E a vontade de Deus não cabe negociação com a vontade de Deus. O que eu faço com a vontade de Deus? Eu obedeço. O amor do Senhor é perfeito. E é por isso que Ele corrige os seus filhos. Porque o Senhor corrige a quem ama.
Deus corrige a quem ama. E ainda diz a palavra, Ele castiga todo aquele que o aceita como um filho. A correção de Deus nunca é símbolo de rejeição. Mas a correção que Deus traz sobre as nossas vidas é uma oportunidade. É uma chance de arrependimento antes que tudo seja tarde demais. A correção do Senhor é oportunidade para arrependimento antes que seja tarde demais. É um convite para mudança, para que não venha a perdição. Porque Deus não quer que nos percamos. Não quer que nos percamos. Mas que vivamos plenamente com Ele. Deus quer que você viva plenamente com Ele. Amém ou não? Então, às vezes, nós cometemos erros. E do nosso ponto de vista, algumas vezes até com boa intenção, viu? Mas é Deus que sonda a motivação. Deus sonda a motivação. Porque diante de Deus, irmãos, não há nada oculto. Diante de Deus não há nada oculto. Deus sabe, enxerga, escuta o que homens como eu e você não conseguimos fazer. Ele sabe, Ele enxerga, Ele escuta. E nessa história bíblica hoje, ela é muito reveladora. Mas eu gostaria de fazer um adendo antes de entrar nessa palavra. Essa palavra não é coletiva. Apesar de estarmos juntos hoje aqui como igreja, mas essa palavra não é coletiva. Eu gostaria que você pudesse falar para essa pessoa maravilhosa que está do seu lado. Vê se tem alguém bonito perto de você. Se você chegar mais perto, você vai ver até que está cheiroso. Fala para ele, a mensagem de hoje é para mim. Fala para outra, a mensagem de hoje é para mim. Repita mais uma vez, a mensagem de hoje é... Não vamos pensar no outro. Eu quero que você pense em você, como eu tenho pensado em mim. Olha o que aconteceu. Davi manda contar o povo. Parece inofensivo, né? Porque estatística não é uma coisa ruim, vamos combinar? Mas a motivação que estava por trás da atitude de Davi era orgulho. E Deus se opõe aos orgulhosos. Ele está perto de quem tem o coração quebrantado. E ele manda contar ao povo. Deus se chateia. Deus se entristece. Davi se arrepende. Mas nisso 70.000 pessoas morrem. 70.000 pessoas morrem. Porque veio sobre aquele povo o juízo de Deus. E eu quero falar com você, irmãos, que tem palavras que são mais fáceis de pregar do que a que eu estou pregando hoje. Há palavras que atraem mais pessoas para ouvir do que a palavra que você vai ouvir a partir de agora. Mas tem gente que parece que só aprende com juízo. Parece que precisa entrar no vale. Parece que precisa entrar na luta. Porque se não entrar na luta, se não entrar no vale, é capaz até de desviar. Esse povo tinha juízo sobre a vida deles, porque o que estava sendo feito era baseado no orgulho. Quando o anjo chega a Jerusalém, Deus vai dizer, basta, chega. E manda o profeta Gade falar com Davi. E dizer, Davi, para corrigir o que está acontecendo na sua vida, preste muita atenção, porque tem revelação para você. Para corrigir o que está acontecendo na sua vida, na sua história, na sua liderança, na sua família, no seu ministério. Coloque o que você quiser colocar. Você vai precisar edificar um altar.
você vai precisar edificar um altar. E esse altar tem lugar. Esse altar é onde eu quero que seja, não é onde você deseja fazer. Agora, se você quer mudar a história, você vai ter que fazer do jeito que eu quero. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Só valoriza altar quem sabe o poder danoso do juízo. Só valoriza altar, e eu não estou falando deste palco aqui. Só valoriza altar quem sabe o poder destruidor do juízo de Deus, ou de ficar longe dele, e as consequências de ficar longe dele. Davi viu o juízo se aproximar, e aí um senso de urgência tomou conta dele. A gente vive tomado por inúmeras preocupações, mas se você olhar esse texto depois com carinho, você vai perceber que Davi precisa parar tudo para resolver um assunto pendente com Deus. E eu quero dizer para você, irmão, cuidado para não ter assuntos pendentes com Deus. Ter com pessoas já é ruim, mas cuidado para não ter pendências com Jeová. Ele precisa parar, e ele vai ter que resolver esse assunto. Existem ações que são necessárias, viu, irmãos, para evitar juízo de Deus sobre a nossa vida, evitar juízo de Deus sobre a nossa casa. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Tem coisa que Deus engole, mas tem coisa que Ele vomita, porque Ele é Deus. E eu queria tirar hoje você desse aspecto do Deus, só que esse Deus bonzinho. Não, Ele está querendo que você entenda que Ele é santo, e que não dá para chegar diante de Deus de qualquer jeito. Não dá para viver a vida dizendo que é cristão, sem ser de fato o que Deus espera de você. Você não é cristão se não vive a regra do cristianismo. Você não é cristão se não ama a palavra de Deus. Você não é cristão se não se interessa pelo reino de Deus. Você está ocupado demais com a sua vida ou com as coisas de Deus. Aí está acontecendo um monte de coisa. Sabe por que acontece comigo isso? Preste atenção nessa história, e você vai ver. Gade diz: levante um altar na eira de Araúna. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Tinha um lugar para oferecer um altar, e aquele lugar tinha dono. Presta atenção. Ele tinha que oferecer um altar num lugar que tinha um dono. Ele podia chegar lá como rei e dizer: ô Araúna, o negócio é o seguinte, o profeta indicou esse lugar aqui para fazer um sacrifício, e eu gostaria que você me liberasse aí por alguns dias esse lugar para eu poder fazer sacrifício. Possibilidade. Mas ele vai para outra. Ele diz: eu quero ter legitimidade. E eu quero que vocês entendam a importância da legitimidade naquilo que você faz diante de Deus. Presta atenção, duas verdades. Quando ele chega diante de Araúna, Araúna diz: meu senhor, rei, o que você está fazendo aqui? Ele diz: eu vim adorar. Imagina o susto de Araúna. A comitiva do rei, tudo preparado, vim adorar, e eu quero comprar o teu espaço, quero comprar aqui essa eira. E ele diz: meu senhor, misericórdia, como assim? Comprar? Não, que é isso, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar o lugar, eu vou te dar os bois, eu vou te dar o debulhador, eu vou te dar lenha, vou preparar tudo. Capaz de ele ter dito: olha, eu vou pegar meus servos, vai ficar pronto, e aceita essa oferta. Você só vai ter que agora estar diante do Senhor, e está tudo certo. Ele brada e diz: não. Presta atenção em quem é Davi aqui. Não, eu não quero ninguém entre mim e minha oferta com o Senhor. Ninguém. Eu vou pagar, e não vai ser com desconto, vai ser no preço justo. Porque na hora que eu me ajoelhar nesse terreno aqui, na hora que eu colocar
a minha semente nesse assunto, eu quero que Deus saiba que ela tem o meu nome. Porque quando essa semente clamar, ela vai clamar Davi lá em cima. Olha só, oferta tem nome. Presta atenção, equipe de louvor, irmãos, igreja. Adoração sem custo é vazia. Adoração que não te custa nada é vazia. Pode ter forma, pode ter som, pode ter aparência, mas se não carrega essência, é vazia. Deus rejeita ritual sem sacrifício. Deus rejeita ritual sem sacrifício. Se não te custar tempo, se não te custar renúncia, se não te custar entrega, então é só música, não é adoração. Se você vem aqui, esse é o tipo de mensagem que faz as pessoas irem embora, né? Mas se você vem aqui só porque esse lugar é legal, mas não te custa, não te move, não te desafia a mudança, será que não está sendo mais um dos programas da sua semana? Segunda a sexta, escola, trabalho, academia, atividade A ou B, domingo, igreja. Faz mais uma atividade. É como se outros, na verdade, estivessem ofertando por você. Não está te custando nada. Vem quando quer. Se tiver uma festinha, prefere a festinha. O povo crente é um povo que troca pão por salgadinho. Troca. Não está custando nada. Não está custando nada. Não tem sacrifício. Eu sei que não é fácil de ouvir isso. Eu nem queria pregar isso mesmo. Briguei com o Senhor para não falar isso. Pastor John, briguei com o Senhor para não pregar isso aqui hoje. O Senhor disse, ou vai. Quando Deus fala comigo algumas coisas. Se Davi recebe a doação do terreno, dos bois, a oferta seria de Davi? Ei, presta atenção, Araúna quer dar. Toma o boi, toma a terra, toma tudo. A oferta seria de Davi. Mas quando o assunto é entre um homem e Deus, quem é que tem que pagar o preço? É uma outra pessoa? É ele que tem que pagar o preço. É você, marido, que tem que pagar o preço da tua casa. É você, esposa. É você, filho. Não é outro que tem que pagar por você, não. Eu posso até orar por você, mas quem paga o preço é você. A oferta tem que ser sua. O sacrifício tem que ser seu. Aprenda isso. Davi não aceitou que Araúna fosse canal da oferta. Por quê? Alguém pergunta aí, por quê? Porque o altar é pessoal. Pega aí. O altar é pessoal. Aleluia. Não dá para terceirizar altar. Não dá para terceirizar relacionamento com Deus. Não dá para terceirizar oferta. Pastor, você está falando de dinheiro? Posso falar de dinheiro aqui também com essa palavra, fica tranquilo. Mas agora eu estou falando de coração. Mas tem a ver com dinheiro também. Porque ninguém pode adorar por você. Ninguém pode sacrificar no seu lugar. Aprende uma coisa, definitivamente. Você está aqui, quer fazer parte do movimento que Deus está fazendo no Renovo. Escute isso. Deus não quer algo dos outros. Deus quer algo que é seu. Deus não quer algo dos outros. Deus quer algo que é. Se eu pegar a minha carteira aqui e ofertar os 100 reais que alguém me abençoou. Ó, pastor, está aqui, ó, 100 reais para você dar de oferta lá na igreja. Essa oferta é minha? Essa oferta é minha? Essa oferta tem meu nome? Não. Tem o nome de quem me deu. Deus não quer
o sacrifício do outro, Ele quer o seu, irmão. Ele quer o meu, amém ou não? Se o sacrifício não nascer da sua decisão, preste atenção. Bota um pad bem grave aí. Estava até tocando bateria durante o louvor, né? Preste atenção. Se o seu sacrifício não partir da sua decisão, não sobe como adoração. Pegou? Se não partir da sua decisão, das suas entranhas, daquilo que te move, não sobe como adoração. Não adianta. Porque aquilo que te custa, te conecta. Aquilo que te custa, te conecta. Sabe, Davi precisa sentir o peso do altar. Ele não pode delegar. Sacrifício, irmãos, é a ponte entre a dor e o arrependimento que traz o perdão. Precisa sentir o peso do altar. Acredite nisso. Adoração tem preço. E talvez você não goste de ouvir. Se não tiver preço, é só um teatro espiritual. Eu estou sem vontade de ir na igreja. Não vem mesmo não. Não vem mesmo não. Fica em casa. Porque você vai chatear Deus. Porque Deus não está contando aqui quantas cadeiras cheias e quantas cadeiras vazias tem. Até porque Deus sente o cheiro das motivações e das intenções do coração. Não estou com vontade. Não vem mesmo não. Fica em casa. Fica em casa. Porque para chegar diante do Senhor, tem que chegar com algo que está custando. Mas pastor, você há de convir. Eu estava com dor de cabeça. É verdade, para a igreja você não consegue vir com dor de cabeça. Mas para o teu trabalho tu vai quase na ambulância. Só mostra quem é mais importante. Só mostra quem é mais importante. Vou até carregado para o meu trabalho, com febre, com frio, com dor. Mas quando se trata das coisas de Deus, eu estava conversando com o irmão ontem, eu não vou citar o nome dele porque eu não pedi permissão. Mas ele veio do lado das forças ocultas, das trevas. Ele veio resgatado de lá. E ele diz: pastor, o diabo ameaçava as pessoas para fazerem os votos. E não interessa se a pessoa tinha condição de fazer ou não, ela fazia. É 10 mil? É 10 mil. Você tem 3 dias para fazer sua obrigação. Senão vai acontecer isso. Arrumava 10 mil. Arrumava 10 mil. Aí você acredita que passa para a luz, começa a ser um servo de Deus, questiona dízimo, questiona oferta. Não entendeu a fé ainda. Porque a adoração tem preço. Adoração sem preço é teatro espiritual. Louvar sem renúncia é performance. Louvar sem renúncia é performance. Servir sem entrega, vaidade. Oferta sem fé, transação. E nada disso agrada o Senhor. Vou repetir. Louvar sem renúncia é performance. Servir sem entrega é vaidade. Ofertar sem fé é transação. Adoração sem custo é só barulho. O céu não se move por volume.
O céu não se move por volume. O céu se move por verdade. Em espírito e em verdade. Não é pelo barulho. Porque tem gente clamando internamente que está gritando no céu por causa da sua verdade. Tem clamor que chega no céu aqui em silêncio, em alto e bom som para Deus ouvir. Quando você não oferece o que custa, você se acostuma a viver dos atalhos espirituais. E quem vive de atalho, constrói uma religião que não tem glória. Agora, a fé que não sangra, não gera vida. Não entenda para o lado pejorativo da salada, mas para o lado do sacrifício. Enquanto Abel oferece sangue, Caim oferece alface. Deus não quer alface, Deus quer sangue. Ele quer aquilo que custe. Você vai entender que a fé real envolve dor. No mundo tereis aflições. A fé envolve dor. No mundo tereis aflições. A fé envolve cruz. Pegue a sua cruz. Carregue a sua cruz. Não é isso que a palavra de Deus diz? A fé, irmãos, ela envolve morte de si mesmo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Davi paga. Paga. Davi constrói. Pagou Araúna, se tornou legítimo dono. Ok? Quem constrói no terreno do outro não é o dono legítimo. Sim ou não? Pode até ter um acordo com o dono, mas quem é o dono é o outro. Mas quando é meu, eu paguei, eu posso construir, posso fazer o que eu quiser. Então Davi paga, Davi constrói, e aí Davi edifica o altar. E quando ele edifica, o juízo cessa. Preste atenção. Não vamos esquecer quem Deus é. Eu estou preocupado que a gente esqueça quem Deus é. A gente está tão focado na mão dele que a gente esquece a face. A face que eu tenho que fechar os olhos, a face que eu tenho que cobrir o rosto, a face que eu tenho que me humilhar, ajoelhado, essa face que se eu conseguir de fato vê-la, eu morro. A mão, a gente sempre quer a mão, sempre quer os benefícios de Deus, mas está na hora de a gente encarar a face dele. Quem não paga o preço nunca constrói um altar que muda a história. Davi podia ter aceitado com facilidade, mas ele escolheu a profundidade. Isso muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Você quer ver uma coisa? Tudo está na forma com que a gente recebe. Tudo está na forma com que a gente recebe. Imagine que alguém está indo aqui agora, e lá onde está a irmã Simone, onde está aquele tapete lindo, personalizado, tivesse um buraco. E alguém está indo para lá desavisadamente, não sabe que tem um buraco, mas eu sei. Eu sei que tem um buraco, e a pessoa está indo para o buraco. Eu tenho algumas opções. Não vou falar para ela que tem um buraco ali, vou deixar cair. Sou crente, não vou fazer isso. Então eu vou avisar para a pessoa: ó, tem um buraco ali. E a pessoa não vai cair. Se prepara que eu vou gritar aí para não tomar susto. Ei, tem um buraco ali! Mudou a mensagem? Aí você imagina a pessoa
que está aqui. Estou falando de igreja, alguns vão entender. Está aqui e vai dizer assim: tá, mas também não precisava gritar, né? O que é mais importante? A maneira com que eu falei, ou não deixar você cair naquele buraco? Só que as pessoas querem discutir: por que você falou tão alto? Os filhos estão fazendo isso com os pais. Está falando alto por quê? Abençoada, para você não cair no buraco. Por isso que tem gente parecendo maluco, gritando os buracos que a vida tem. E um desses malucos é o pastor aqui, gritando: olha o buraco, olha isso, olha aquilo, não cai. Poxa, mas ele fala tão alto. Então cai no buraco. Se não custar, se não pagar o preço, nunca vai construir algo que muda a história. Tem gente que vai preferir facilidade, outros profundidade. Isso muda tudo. Agora deixa eu falar uma coisa para você. O preço que você está pagando hoje é o alicerce para a próxima estação. Vamos falar profeticamente aqui agora? O preço que você está pagando hoje está montando o alicerce para a próxima estação. O preço que você está pagando hoje está colocando alicerce para a sua próxima estação. A praga parou, o favor voltou. A iaeira vira lugar sagrado. Presta atenção, não distrai não. Vai fazer oferta, fez, comprou. Fez oferta, cessou a praga, o favor voltou e o lugar passa a ser sagrado. O lugar passa a ser separado. E Deus trata lugar separado como lugar separado. Não sei se você entendeu. Lugar separado é lugar separado. Escute isso. Porque mais tarde, ali, na Eira de Araúna, Salomão constrói o templo do Senhor. Alicerce para a próxima estação. A Eira de Araúna virou o lugar do templo. Claro, aquilo que é lágrima hoje pode ser solo de glória amanhã. Lágrima, sofrimento, chorando, dor, entregando, o Senhor dizendo não. Você diz: Senhor, eu não entendo, mas eu aceito. O Senhor está dizendo não, Senhor, não, não. Você fala e Deus diz não. Você diz: Senhor, eu não entendo, mas eu aceito. Eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Porque o chão em que minhas lágrimas estão caindo na presença do Senhor estão transformando um solo de milagres da glória de Deus sobre a minha vida. Está doendo, eu sei. Está difícil, eu sei. Não vou conseguir, vai conseguir. Fica firme. Se mantém no propósito. Trata com seriedade o que Deus está falando com você. Trata com seriedade o que Deus está falando com você. Porque o lugar do choro pode ser o mesmo lugar onde Deus vai habitar. Entenda, Jesus é o maior exemplo disso que eu estou falando, irmãos. Que pagou o maior preço. Sem precisar pagar, Ele pagou. Vamos falar de Jesus, vamos. Pagou o maior preço. Davi pagou por bois e terras. Jesus se entregou por inteiro. Não houve atalho para Jesus. Houve cruz. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Não tinha atalho, tinha? Não, era cruz. Era sacrifício. Deixa eu falar uma frase para você nunca mais esquecer. E você, se não anotar, talvez você se arrependa, porque não vai lembrar depois. Igual a mim.
salvar ou ser salvo não te custa nada. Mas andar com Deus vai exigir tudo. A salvação não te custa nada. Mas andar com Deus vai exigir tudo. Tudo. E eu não quero nem falar que Deus pode recompensar, porque não é uma barganha, é uma entrega. Porque a oferta só tem sentido quando há coração, né? Não se trata de boi, não se trata da terra, se trata de você no altar. Pastor, mas você está falando de dízimo, você está falando de oferta? De quem Deus tem o coração, você não precisa ensinar sobre dízimo e oferta. Não precisa. Você só precisa ensinar sobre dízimo e oferta para dois tipos de pessoa: quem está chegando e nunca ouviu falar do assunto, e segundo, quem não tem o coração em Deus. Porque quem ama a Deus não nega dízimo. Quem ama a Deus não nega oferta. Quem ama a Deus não tem problema em ser generoso. Aliás, quem tem problema em ser generoso é quem é escasso. Quem é abundante não tem problema em ser generoso. Você nunca vai ver uma pessoa abundante ser escassa. Ela pode definir muito bem aonde vai as suas doações, mas alguém próspero é alguém generoso. Nunca é escasso. Nunca é escasso. É escasso quando não entendeu. E talvez continue naquela mesma posição. Então a oferta, irmão, só tem sentido quando há coração. O que você tem oferecido para Deus, hein? O que a sua adoração tem te custado? Será que você tem terceirizado seu relacionamento com Deus? Ah, eu vou no domingo, o pastor ora, eu canto louvor e está tudo certo. Está tudo errado. Está tudo errado. Isso aqui é o mínimo que a gente faz, 2 horinhas, 2 horas e meia que a gente fica aqui junto. É o mínimo. É o mínimo. Pensa comigo, se Deus tivesse nos salvado apenas para o que nós estamos fazendo aqui, você imagina que a coisa estaria feia para o nosso lado. Porque Deus tem na glória os melhores instrumentistas. Isaac está tocando teclado aqui. Hoje de manhã estava ele cantando, a Sara também. E tinha um pastor amigo, que foi meu primeiro discípulo 20 e tantos anos atrás. E eu vi meus 2 filhos aqui no altar. Falei, uau, graças a Deus. Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer não vai se desviar dele. Embora eu ore todos os dias para que eles não se desviem. Mas o Isaac não foi salvo para tocar teclado na igreja. Sara muito menos foi salva para cantar aqui no altar. Esses irmãos que tocaram aqui não foram salvos para isso. Porque eles sabem que lá na eternidade os anjos fazem isso muito melhor do que nós. Eu não fui salvo para pregar. Nós somos salvos para nos oferecermos como oferta viva diante do altar do Senhor. Nós somos oferta. O que você tem oferecido? Ah, pastor, eu trabalho em tantas áreas da igreja, Deus deve estar muito feliz comigo. Pode ser que não esteja. Porque se você estiver fazendo uma coisa que Deus não quer que você faça, Ele não está feliz. Está feliz. Agora, você pode estar fazendo uma única coisa que foi o que Deus te pediu, e Ele está muito feliz por causa disso, e as bênçãos estão fluindo por causa disso. Você está oferecendo a sua vida
no altar como sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Sabe, irmãos, alguns têm trabalhado muito duro pela causa do Senhor. Outros têm trabalhado menos, mas alguns não estão fazendo nada. E nessa noite Deus está tentando te lembrar, através dessas palavras simples, o que você tem me oferecido. Então, pastor, olha, eu venho na igreja, esse negócio de dízimo não me pegou não, tá, pastor? Porque eu sou dizimista. Tem gente que entrega o dízimo como se fosse mensalidade também. Pagou aquela mensalidade, está liberado mais um mês no clube. Não. Seu louvor é profundo ou é conveniente? Sabe, hoje o Senhor está chamando essa igreja para reerguer um altar sem intermediário. Altar sem intermediário, sem atalho e com custo. Com custo. Eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe, porque a minha adoração é minha, a minha entrega é real, a minha fé é profunda, e meu Deus vale muito mais do que tudo que eu sou. Pegou? Meu Deus vale muito mais do que tudo que eu sou, do que tudo que eu tenho, do que tudo que eu venho me tornar, tudo que eu possa conquistar. Deus vale muito mais do que isso. Eu vou entregar tudo e vou ficar devendo. Eu vou entregar tudo e vou ficar devendo. Vou dizer, Senhor, é tudo seu. E vou continuar devendo por toda a eternidade. Porque o que Deus fez pelo ser humano não tem como pagar. Ele entregou seu único filho na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida, e vida com abundância. Não é vida qualquer não. Eu dou vida e dou vida plena, Jesus diz. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Essa é a palavra, vida e abundância. Não tem como pagar isso. Se a gente juntar todo o nosso dinheiro aqui, não paga. Se juntar todo o dinheiro de todas as igrejas do Rio de Janeiro, não paga. Do Brasil, do mundo, não paga. É impagável o que o Senhor fez por nós. E a única maneira de retribuir é entregando a nossa vida no altar.